E aí, minha amiga, tudo bem? Olá, bom Bom dia, dia, bom segunda dia, bom dia. frente. É bom acordar cedo, café da manhã, ainda mais com medida provisória nova, né, professor Luciano? Pois é, mas essa aí não tem muito a ver conosco, não. Um É, pouco, né? acaba sendo muito mais consumerista, né? Pois é, Eu acho a que o ideia dela importante. foi essa, né? Mas A turma está entrando aí. Luiz Madeira, de Portugal. Olha, tem gente de Portugal aqui. nossa, você tá vendo todo mundo vendo a Cristiana nossa Dark. estrela. Bom, nós vamos falar hoje, o professor Luciano está aqui, é um grande prazer, meu amigo que eu só vejo por telinha agora, né? Tá difícil da gente conseguir se encontrar pessoalmente. Eu acho que todo mundo, né? Ninguém consegue se encontrar pessoalmente, até não é recomendado, né? Então, aqui um coraçãozinho para você. Ai, é, de outro jeito, né? Bom, nós vamos tratar um pouco hoje das duas medidas provisórias, né, professor Luciano? Tem uma dúvida que todo mundo vem tendo a respeito do benefício, né? Tá todo mundo falando muito a respeito. Bom, na verdade, é o seguinte: duas medidas provisórias impactantes, né, na nossa legislação do trabalho, a 927 e a 936. Quando entrou em vigor a 936, parece que todo mundo esqueceu da 927 e agora todo mundo só fala em redução de jornada e suspensão de O contrato. assunto agora é a decisão do Supremo, né? Porque eu acho, inclusive, me permita, digamos, mudar um pouco o curso das suas perguntas, que a questão relacionada à decisão do Supremo tem uma importância imensa, porque o Supremo vai ter uma oportunidade ímpar de elucidar algumas situações que, para nós, eram consideradas como situações duvidosas, limítrofes. Por exemplo, eu, você, qualquer pessoa que lê o texto constitucional, vê nele uma previsão de negociação coletiva para as situações que envolvam redução salarial e também compensação de horários. Lá está muito claro. Se você lê o artigo 7º, inciso 13, a compensação de horários e a redução de jornada, associada, evidentemente, à redução de salário, porque se fosse redução de jornada sem redução de salário, pode fazer, não tem problema não. É necessária a negociação coletiva. E aí é que a gente começa a se indagar sobre os diversos atos de violação de legislação infraconstitucional que o Supremo vai ter a oportunidade de dizer. Não somente isso, mas temáticas paralelas que vão ter de ser esclarecidas sobre os hipersuficientes, por exemplo, os assim chamados hipersuficientes. Porque os hipersuficientes, eles entraram em uma situação em que estavam excluídos da aplicabilidade de negociação coletiva, até porque está lá disposto no 444, mas, por outro lado, na decisão feita pelo ministro Lewandowski, eles entraram no balaio comum. Tá? Então, eles estariam, todos eles, envolvidos com a mesma exigibilidade de negociação coletiva. Aí uns falam, olha, mas tem a questão relacionada aos domésticos também, ótima oportunidade para se tratar também dos domésticos e da sistemática de negociação coletiva dada a eles, que não se pode negar, está lá, eles têm direito, está escrito no texto constitucional, artigo 7º, parágrafo único, combinado com o artigo 7º, inciso 26, né, que dá a eles o direito ao reconhecimento de acordos coletivos e convenções coletivas. Mas não tem sindicato, é uma outra história. Na minha cidade não tem sindicato, mas tem federação, confederação, enfim, um segmento que poderia ser representativo. Se não tiver nenhum desses órgãos, aí não dá para a gente ter efetivamente uma convenção coletiva. Um acordo coletivo tem se tiver o sindicato. Então, essas discussões vão trazer um monte de variáveis sobre as quais, se você quiser, a gente pode falar, porque eu acho que é o que mais importa. Podemos falar de Então, é que na 927. verdade, o professor Gilberto Stumer, que é o nosso colega lá da academia, vai fazer uma palestra com a professora Ione Frediani, vai fazer uma entrevista, né, com a professora Ione Frediani na segunda-feira só sobre isso. Não temos como evitar. Podemos dar um spoiler antes?
Não temos a opinião de Gilberto pode ser diferente da Até minha. porque eu acho que o Gilberto tem uma opinião diferente. Até onde eu sei, é uma opinião diferente. Podemos falar um pouco disso também, né? Aliás, já começamos a falar um pouco a respeito disso. E eu acho que o grande problema. Aliás, esse assunto não vai parar, né? Porque vai ser hoje, vai ser segunda, vai ser o final de semana. E no dia 15, que parece que é o dia da sessão, salvo engano, Eu 15. acho que é dia 16 da sessão, não é? Vamos conferir isso aí, se o pessoal que está nos assistindo puder. Eu aposto no 15. Eu acho que é 15. Eu ouvi dizer dia 16. Mas, enfim, 15 ou 16, eu acho que a conversa ainda vai continuar muito tempo. Porque o que está todo mundo buscando é segurança jurídica, né, na verdade. Seja do jeito que for, o que todo mundo, pelo menos do que eu vejo dos bate-papos em tudo quanto é grupo, porque virou uma pandemia, né, a nossa vida ultimamente. E o que todo mundo está querendo é conseguir fazer um acordo, seja ele individual ou coletivo, ou seja, regras claras, interpretações claras, para que a situação possa ser o menos traumática possível, seja agora, seja durante, seja depois, né? Então, é isso que as pessoas estão buscando. E como você falou, eu acho que o Supremo vai ter mais do que resolver todas essas questões, é mostrar o norte e dizer, olha, é desse jeito. Não interessa se você pensa que vale, se você pensa que não vale, ou seja, vamos superar tudo isso, mas vamos ver como vai ser a interpretação para a gente saber como agir daqui para frente, não é? Eu acho E que a gente nunca pode esquecer, né, que o Supremo tem, como disse o ministro Celso de Mello, é um discurso aí em homenagem à Constituição, quando a Constituição tem 28 anos, ele fez um discurso que lembrou algumas passagens. O Supremo tem um monopólio da última palavra. Ele aí fazia, digamos assim, uma alusão a um texto bem antigo de Rui Barbosa. Rui Barbosa tem qualidades especiais, porque ele fez com que os textos dele tivessem uma atemporalidade imensa. Isso é para poucos, né? Quando você lê um discurso de Rui, uma passagem, uma referência por ele feita em qualquer circunstância, você vê um caráter de atemporalidade imensa, né? Oração aos Moços identifica isso, mas me refiro a uma passagem que eu até acho que a gente não pode cansar de lembrar, em que o Rui Barbosa, que era senador da República, em uma das discussões por ele travadas, eu estou olhando aqui para ver as datas, né? A passagem foi em 29 de dezembro de 1914. Nessa ocasião, ele debatia com o também senador gaúcho Pinheiro Machado. E eles discutiam ali sobre os poderes do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, e o Rui foi enfático, e é uma lição que a gente aplica até hoje e que é aplicável, inclusive, para outras cortes constitucionais. Palavras de Rui. Em todas as organizações políticas ou judiciais, há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar. Olha só, errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, dizia Rui, senhores, o Supremo Tribunal Federal, senhores, não sendo infalível, pode errar. Mas alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou como verdade. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal ele não deixe, né, ele não se afaste desse monopólio da última palavra, porque nós precisamos, em diversas matérias, dessa última palavra, para que nós tenhamos segurança jurídica. Nós temos muitas dúvidas, Tereza, muitas. Dúvidas é o que não faltam. E nós, Luciano, que estamos na primeira instância, é complicadíssimo, porque a gente pega a batalha de frente, vamos dizer assim, né? Sim. A comarca que eu estou é uma comarca muito pequena, e assim, as pessoas, é o padre, o juiz e o delegado na cidade, né? Mais ou menos isso. Então, quer dizer, e aí eu me lembro que quando entrou em vigor a reforma em 2017, chegou um advogado, os advogados chegavam para mim na sala e falavam assim, doutora, posso perguntar uma coisa? A senhora vai aplicar a lei?
E eu dizia assim, nunca na minha vida pensei que eu pudesse ouvir isso. Porque eu falei assim, como eu não aplicaria a lei, né? Não, é porque a gente está vendo aí que está todo mundo falando que é inconstitucional, então a gente quer saber se a senhora vai aplicar ou não, porque tem muita gente falando que não vai aplicar nada. Eu falei, mas gente, eu estou aqui para aplicar a lei. Agora, claro, isso aí é a demonstração da insegurança. Então, quer dizer, várias questões que já estavam latentes, vamos dizer assim, na reforma de 2017, já deveriam estar mais ou menos resolvidas para as pessoas terem um pouco mais de segurança jurídica. O que acontece é que foi tudo de repente, tudo urgente, e agora coisas que já estavam adormecidas lá atrás estão tendo que ser resolvidas agora, não é? E eu espero realmente que a gente tenha aí um norte, como disse o Rui, ou para certo ou para errado, mas que Sim. tenha uma decisão. Não, Vamos interpretar assim. exatamente. Então, seguindo aí o nosso roteiro, que a gente ficou para tratar, segundo o nosso acerto da 944, da 945 e da 946. De ontem para hoje surgiu, minha gente, mais uma, que tem assim um tema, digamos, paralelo, né, ao tema de contrato de emprego, que acaba em tudo sendo atingido o trabalho, né, em todas as variáveis. E essa aqui, Tereza fez menção, eu estou olhando aqui o computador mesmo que eu estou falando. Ultimamente a gente fica com tudo aberto, né? Porque a gente não faz. Então, a medida provisória 948, né, que é uma que dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade. Era necessário também regular isso, né, porque grande parte a parte que mais sofreu, digamos assim, sem dúvida, foram os empresários do entretenimento, envolvendo também aqueles que envolviam o transporte de passageiros, e aéreo, terrestre, e também aqueles eventos que reuniam pessoas em hotel. Então, o turismo, de uma certa forma, se atingiu fortemente, e também foi atingido qualquer tipo de evento que produzia aproximação entre pessoas e lugares onde pessoas poderiam estar se reunindo. Então, essa medida provisória ela traz muito mais medidas de natureza consumerista do que medidas de natureza trabalhista. É claro que você tinha, e aí tem um disposto que fala sobre os artistas, né? Os artistas já contratados, relação de trabalho, e algumas outras particularidades relacionadas aos eventos que envolviam shows, rodeios, espetáculos musicais, artes cênicas. Então, existe um tratamento jurídico dado para essas pessoas que também acabaram sendo prejudicadas porque elas são, em última análise, trabalhadores em sentido lato, né? Mas acredito que o conteúdo jurídico mais importante nesse momento é aquele que está, sem dúvida, na 932, né? A 936. A 936 traz as maiores dúvidas procedimentais, inclusive, traz as maiores dúvidas sob o ponto de vista de tempo, porque a administração do tempo a gente não sabe como é que o tempo será contado, né? Me parece que o ponto, inclusive, principal de você... Carlos Henrique Bezerra Leite entrou. E aí, daqui a pouco é a gente, viu? Nós vamos sair. Né? Se Deus quiser. O Carlinhos está em todas. Aliás, também registrando aqui mais um confrade nosso que está e já convidando, ele acabou de confirmar, na próxima terça-feira ele vai falar especificamente dessa medida 948, que é o nosso querido amigo Vicente Malheiros, grande artista e grande jurista. Grande inista, grande em tudo. Não tem ninguém melhor que ele para falar sobre o tema, porque ele entende do meio, inclusive, né? Sim. Inclusive, eu acho que ele está no Guinness. É a pessoa que mais fez hinos no mundo. Exatamente. Inclusive o autor da academia, não é? Ele fez o hino da academia também. Isso é muito importante, é uma figura diferenciada. Mas então vamos ao nosso tema. Se você me permite, eu vou já começar com uma questão em relação ao 936, porque todo mundo está falando da questão da suspensão e da jornada, das alterações, que, claro, não são menos importantes, mas tem um ponto que tem muita gente que está na dúvida, e eu sei que é a sua especialidade,
que é a questão do benefício emergencial. Ou seja, como ele vai ser pago, como fazer o pedido. Claro que essa questão do individual e do coletivo vai acabar afetando, porque tinha gente que tinha feito o acordo individual, aí sai a decisão do Supremo falando da necessidade de comunicação com o sindicato, aí a pessoa está na dúvida se recebe, se não recebe, se envia, se não envia. Bom, enfim. Outra coisa, tem gente que tinha dado férias. Então, quer dizer, o empregado está entrando férias e saber se pode, em seguida das férias, que obviamente a esperança não é de voltar em um mês, se poderia mais para frente conceder o benefício e se, a partir de que momento esse benefício vai ser pago. Ou seja, Luciana, agora está surgindo assim, um monte de dúvida. Passado, vamos dizer O Vicente entrou. inicial. Vicente entrou, olha. Sim, Vicente. ele já estava, está falando oi. Prazer, Vicente, olha. Muito prazer te ver. Te ver não, eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Sim, vamos lá. Um monte de questão a gente tem sobre diversos temas e as questões... É uma questão pouco enfrentada, e claro, porque é uma questão ligada mais à questão da assistência social. E aí tem que ter um gabarito especial, como o do nosso querido Luciano Martinez, para poder falar sobre isso, né? Bom, gente, as questões, elas se imbrincam, elas se misturam. Você falava sobre férias, né? A 927, ela dispunha sobre a possível antecipação de férias e uma temática que ficou muito discutida e que a gente acaba não tendo uma solução assim muito, muito clara é aquela que está relacionada à possível cessação das férias em curso. Tem um dispositivo, que é o artigo 26, salvo engano, da 927, que se aplicaria aos trabalhadores que estariam em atividades de enfrentamento direto da pandemia e também daqueles trabalhadores que realizam atividades consideradas como essenciais. Uhum. Estes, se tivessem férias programadas, o patrão, com seu poder diretivo, podia dizer assim, olha, você não vai tirar férias, não. Suas férias ficam protraídas lá para um instante mais adiante. Agora, uma segunda interpretação que muita gente acabou não fazendo, ou alguns fizeram sem grande reflexão, Tereza, foi aquela relacionada a quem estava em curso de férias, no meio das férias. Exatamente. E aí se perguntou, quem está no meio das férias pode ser chamado a voltar para o exercício das suas atividades? Ou seja, quem está nas férias pode ser ordenado a interromper as férias e voltar para o trabalho? Olha, essa não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta que você deve dizer óbvio que sim, claro que sim. Não, não é. Não é. Porque quem está no curso das férias está num estado protegido. Está num estado protegido, inclusive em face de um direito constitucional que está assegurado, claro, assegurado de uma forma geral, mas previsto, a gente não precisava nem lembrar isso, mas às vezes a gente tem que estar lembrando que a medida provisória 927, ela diz lá, protegidos ou resguardados os direitos constitucionais, é óbvio. E as férias são um direito constitucional, e quando as férias estão sendo materializadas, o indivíduo está num estado protegido. Ele está dentro de um estado protegido de férias. Dentro desse momento, surge, paralelamente, um direito, que é o direito fundamental ao esquecimento. Lembra dele? O direito fundamental ao esquecimento tem uma variável aplicada ao direito do trabalho, em virtude da qual aquele que é o detentor do direito de férias pode dizer, esqueça de mim, né? Não me demande, não me procure, tá? Eu tenho o direito de permanecer em silêncio, né? O direito de permanecer sozinho, como diz lá a doutrina americana, né? Então, a gente às vezes não reflete sobre isso, mas são violações que depois podem ser discutidas em sede infraconstitucional, porque em momento nenhum a gente pode dizer que uma medida provisória ou qualquer norma infraconstitucional rivalize com a Constituição. Então, quem vai ajudar muito nesse processo, criando os aditivos necessários ao texto constitucional para nos dar segurança, é o Supremo Tribunal Federal. Né? Aqueles 11 homens e mulheres vão ser responsáveis pela solução dos destinos relacionados à interpretação que a gente tem na Constituição. Então,
durante o período de férias, a gente tem esse fenômeno, e também aconteceu outra coisa. Gente que tinha dado férias, foi o que você perguntou, e aí depois, eu dei férias, antecipei férias, eu quero interromper férias, porque eu quero agora suspender o contrato, eu quero eu quero reduzir os salários. Eu posso fazer isso? Eu acho que não, tá? Pelos fundamentos que eu apresentei. Eu acho que as férias é um estado protegido. Eu acho que durante as férias o indivíduo tem um direito fundamental ao esquecimento. Eu acho que durante as férias o indivíduo tem ponderosas razões para apresentar uma escusa de não comparecimento. E, no final das contas, é também uma medida de saúde e segurança do trabalho, né? Porque a gente não pode dizer que férias não visam, é uma interrupção, né, do contrato de trabalho para poder o cara se restabelecer, inclusive, do ponto de vista mental. Mas, como eu muitas vezes disse, e aqui repito, em época de crise, a interpretação ela passa a ser mais benevolente pró-crise. Ela passa a ser uma interpretação leniente, uma interpretação mais mansa, mais tranquila nesse sentido, né? É que, na verdade, veio uma pergunta que eu acho que eu estou fazendo assim, uma relação exatamente com isso que você está falando. Um colega que ele pergunta, o artigo 80 da Lei 8.112, que fala sobre a interrupção em caso de calamidade pública, comoção interna ou necessidade máxima declarada pela autoridade máxima, não pode servir de parâmetro para esse caso? Daria para utilizar essa interpretação? O que você... Artigo 80 do regime, as férias poderão ser interrompidas por motivo de calamidade de comoção interna, etc, etc. O restante do período interrompido será gozado somente uma vez. Esse dispositivo que é aplicado somente aos servidores públicos, tem um amigo meu que é um especialista em liberdade religiosa. É um colega nosso, Aloysio Cristóvão. E Aloysio, ele trata sobre as questões religiosas e sempre está ressalvando o seguinte: eu preciso dar um tratamento diferenciado sempre para domésticos e servidores públicos. Os servidores públicos têm um tratamento diferenciado daqueles que são trabalhadores da iniciativa privada. Mas mesmo assim, ainda assim, é uma ótima oportunidade de nós analisarmos o conteúdo do artigo 80 do regime dos servidores públicos, para até questionar se eles também não teriam a mesma proteção dada aos demais trabalhadores de uma forma geral. Se nesse caso o tratamento a eles oferecido seria diferente daquele que se oferece aos trabalhadores em comum. Como eu disse, surge um dispositivo como esse, que vai comparar trabalhadores da iniciativa privada com trabalhadores do serviço público, embora eu ache assim, um posicionamento que, coerentemente, se as férias são um estado protegido, se as férias são um momento em que você não pode ser retirado da sua condição de afastado da convivência com os aspectos relacionados ao trabalho, eu acho que isso deveria ser aplicado também aos servidores públicos federais. Especificamente, eu ainda coloco uma questão. Se o indivíduo, por exemplo, disser que não vai porque ele está fora do país, iria se iniciar um processo de investigação na vida privada do indivíduo para ver se ele estava fora do país. Ou não precisava nem estar fora do país, podia estar no interior desses aí que não tem nem possibilidade de acesso à telefonia. Aí vai fazer um edital, vai convocar o cara. E se o cara não for, ele vai ser despedido por justo motivo, por insubordinação, por indisciplina. Ou, no caso do Estado, iam abrir um processo administrativo disciplinar contra ele, por ele não ter visto um chamamento eletrônico ou uma carta que foi mandada à casa dele, e ele não deveria estar na casa dele, porque ele poderia estar onde ele quisesse. É uma questão delicada, né, Tereza? Sim, é delicado. E às vezes, e muitas vezes eu já vi casos em que a autoridade pública acaba sendo um pouco cruel, né? Porque ela fala assim, volta imediatamente, se não volta é abandono de cargo. Pois é, mas se o indivíduo está dentro do período de férias, se o indivíduo está dentro do período... É um tema muito interessante para se escrever, para se falar. Se o cara está dentro do período de férias,
ele tem a ampla disponibilidade das coisas da vida dele, inclusive o direito de desconexão. Ele se desconecta de tudo, ele fica indiferente às coisas. Ele não precisa mais acompanhar a caixa eletrônica dele, ele não precisa mais receber e-mails, ele não precisa mais ligar o celular, ele está desonerado. Agora, se ele der o azar de receber um telefonema e dizer: alô, tudo bem? Onde é que você está? Eu estou aqui em Salvador mesmo, né? No meu caso. Ou eu estou em São Paulo mesmo. Ô, rapaz, olha, que bom que eu te encontrei, que bom que você está em Salvador. Volta aí para o exercício das suas atividades, aí é uma outra história, né? O professor Luiz Madeira pede para, dentro desse tema, comentar, por favor, uma observação que ele faz. Que se o poder diretivo pode ganhar do princípio da dignidade da pessoa humana, pede, por favor, para que você comente esse ponto. Olha, no jargão alexiano de Alex, o princípio, não é nem princípio, né? A dignidade da pessoa humana é um postulado racional. O que é um postulado racional? O postulado racional é um item na nossa estrutura institucional que se posiciona acima de princípios. Você não relativiza a dignidade humana com absolutamente nada. Você não pode estabelecer um processo de colisão, de sopesamento entre dignidade humana e qualquer coisa. A dignidade humana é postulado racional, ela não admite essa possibilidade. Então, a resposta, meu amigo Madeira, que está em Portugal, não dá para a gente fazer essa situação de colisão entre dois institutos, né? O poder diretivo sequer pode ser alçado à condição de princípio, e evidentemente que a dignidade humana vai triunfar sempre. Aliás, tudo conduz a ela. A centralidade humana é a justificativa fundamental até para que a gente pudesse constituir um Estado organizado, e tudo gira em torno dela e segue em direção a ela. Então, eu acho que dignidade humana na frente. Agora, como é um conceito jurídico indeterminado, a gente usa ela para qualquer coisa, né? A gente usa para deferir, para indeferir, para acolher pretensão de um lado, acolher pretensão do outro. Ela tem essa maleabilidade. O professor Edivaldo Brito, aqui da Bahia, de lá do meu programa de pós-graduação, ele, diante da dificuldade de referir o que seria dignidade humana, ele disse que dignidade humana é uma coisa fofa. É uma coisa fofa. É uma coisa fofa, que serve para qualquer coisa. É isso. Aliás, inclusive, hoje, uma dica aí para quem puder. Tereza, travou, Tereza. A tecnologia é boa, mas às vezes atrapalha um pouco. Tem um discurso que ele faz, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, chamando a atenção e fazendo um apelo para que haja uma solução criativa mundial para se combater o que ele está chamando da guerra contra o vírus, né? E a OIT publica que deste ano provavelmente nós vamos ter 3,4 bilhões de dólares a menos de ingresso em todos os países, e claro, os países mais afetados, obviamente, são os países mais vulneráveis, mais pobres. A previsão da CEPAL é que a pobreza vai aumentar, a desigualdade vai aumentar, e nós já tínhamos um problema sério desse, que isso vai afetar, obviamente, toda essa conceituação da dignidade humana, né? Quer dizer, vai ficar mais difícil ainda a hora da gente falar assim, bom, o que é realmente o conceito da dignidade humana, por exemplo, na questão das férias mesmo, como você estava ponderando. As férias, elas servem, obviamente, para uma higiene mental e física, né, do trabalhador. E é um pouco contraditório ainda, se a gente for parar para pensar com racionalidade, né, como é que a gente, num período de calamidade, que está todo mundo em isolamento absoluto, eu não consigo nem ir para a Bahia tomar uma cerveja com meu amigo Luciano, e nem ele vir para cá tomar uma comigo.
E o que acontece? A gente fica com dificuldade, impossibilidade de locomoção e a pessoa está em férias, né? Ou seja, é incompatível com o conceito de férias a solução de poder tirar férias, se a gente for pensar racionalmente, né? Então, o legislador ele encontra algumas soluções para tentar minimizar o efeito da crise que vai existir na relação de trabalho. Sim. E, enfim, é complicado. Então, quer dizer, imagino que já está viajando, está em férias e de repente tem tudo interrompido, ou o que não vai poder voltar por conta da dificuldade de acesso em aeroporto, em Sim, estrada. isso é até reconhecido. Aquela primeira lei que tratou, deixa eu dizer o número dela, a primeira lei que tratou sobre as questões relacionadas ao coronavírus, logo lá no comecinho, ela prevê que se houver uma situação como de retenção de um trabalhador por conta de fechamento de aeroportos, isso é entendido como interrupção do contrato de emprego. E o trabalhador que está lá, comprovadamente fora, ele não vai acabar sofrendo perda salarial, né? E, de uma certa forma, porque foi mandado lá, vai ter até que ser custeado pelo empregador que mandou ele. Né? Imagina um cara que foi para Madrid, né? É Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A gente está fazendo aí um pouco mais de um mês dessa confusão toda, né? E essa lei, ela tem uma passagem que ela identifica lá o que seria isolamento e quarentena, e ela diz no artigo 3º, criando uma nova hipótese de interrupção do contrato de emprego, os custos de direito de trabalho vão ter que ser atualizados. Eu estou anotando tudo, porque é tanta coisa, por isso que eu estou muito interessado, participando de tanta live, de tanta coisa, eu tenho anotado tudo para poder atualizar o custo de direito de trabalho. Porque a regência, dada nesse momento de calamidade, acabou produzindo novos institutos, e aqui um novo instituto, uma nova situação de interrupção contratual. Aí você vê lá no dispositivo constante, no artigo 3º, no parágrafo, cadê? Peraí, um minutinho só. É o que fala sobre a dispensa de comparecimento ao trabalho. Aqui, será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Aí aparecem algumas medidas, que são as medidas de isolamento, quarentena e determinação de realização compulsória de exames, restrição excepcional e temporária conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, e aí tem entrada e saída do país. Então, se diante de uma dessas situações houver uma restrição de acesso de volta ao país, o trabalhador está em uma situação de interrupção contratual. Né? Claro. Esses novos institutos fizeram para que a gente tivesse que repensar muita coisa. Eu, por exemplo, estou estudando bastante, conversando com um monte de gente de outras áreas, constitucional e administrativa, sobre o fato do príncipe. Né, que para mim não tem fato do príncipe diante desse evento. A gente viveu aí em decorrência de inexigibilidade de conduta diversa. Né? Não se poderia esperar que a administração pública fizesse coisa diversa do que o que ela fez. Né? Então... Eu entendo a mesma coisa, viu, Luciano? Acho que não tem fato príncipe, não. Muita gente defendendo esse posicionamento. Pois é. Mas olha, tem umas perguntas aí, Tereza. Dá uma lida aí. Tem uma observação interessante da Sandra Nunes e da Mônica Luz. Aliás, as duas têm nos acompanhado sempre nas nossas lives. Que bom, obrigado, viu, gente? E a Sandra está dizendo, fazendo uma observação, que o trânsito na Marginal Leste, na Radial Leste hoje, estava todo congestionado. Aí vem a Mônica e fala assim, claro, as pessoas estão divididas entre morrer de coronavírus ou contrair a miséria absoluta, ou seja, contrai uma coisa e contrai outra. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, com toda essa máquina que a gente está movimentando, com todas essas medidas que o governo está tentando implementar, o dinheiro que está sendo injetado, se as pessoas não respeitarem o período de isolamento, Luciano, eu acho que, na verdade, a situação vai piorar, vai procrastinar o estado de alerta que nós vamos ter, porque
não é possível que no Brasil a situação vai ser diferente do que todo o resto do mundo, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem por paradigma o que aconteceu nos outros países, das pessoas que não acreditavam que a medida de isolamento era o ideal para poder resolver de uma forma mais rápida a contenção da pandemia. E aí, bom, a Itália precisa fechar, né? A Itália fechou tudo. E a Itália, os italianos, no início também não acreditaram muito. Na segunda-feira, o professor Giuseppe vai estar conosco lá na nossa mesa virtual internacional e ele vai explicar como é que foi a situação da Itália. Então, quer dizer, nós estamos fazendo todo esse esforço para não ter respeitado as medidas de prevenção e de precaução. Eu não sei o que você pensa, mas é complicado. Eu entendo que as pessoas estão com receio, as empresas estão ameaçando com as demissões, não ameaçando entre aspas, não por uma questão de maldade, mas por elas não conseguirem, muitas delas, saberem que não vão conseguir sustentar o aberto negócio. É muito complicado isso. Eu acho que é uma questão também que envolve um pouco de sociologia, né? De repente a gente vai ter um professor da mata para poder nos dar uma luz com relação a esse tipo de situação, não é? Olha, a nossa perspectiva, a perspectiva do jurídico, é uma perspectiva curta, né? Porque eu sempre tenho falado isso e que vocês vão perceber claramente, né? Eu tenho falado, eu dou aula lá no programa de pós-graduação, de uma disciplina que envolve a metodologia de elaboração dos trabalhos, né, de final de curso, da redação do trabalho científico. E eu chamo a atenção de uma particularidade nossa, do direito. Nossa. O que é que o direito faz? O que é que o direito desenvolve? O direito tem duas joias raras. A primeira é que a gente quer saber o limite das coisas. Esse é um fetiche do direito. O direito quer saber o limite. Até onde se pode ir. Se você ultrapassar esse limite, o que é que vai acontecer? Se você não chegar a esse ponto que era considerado como esperado, o que é que vai acontecer? Né? E uma vez estabelecidos os limites e saber exatamente o que é que acontece em torno dele, você quer saber as consequências todas, né? As consequências indenizantes, nulificantes, caducificantes, autorizantes, que possam ser produzidas em decorrência dos eventos. Isso é o direito. O direito não vai mais além disso. Nós queremos saber isso. E todas as discussões que nós fizemos aqui, ou que nós vamos fazer para o resto dos nossos tempos aí, vão estar relacionados a limite e a efeitos decorrentes da violação deles. Só que as outras disciplinas, elas acabam nos gerando um interesse para a gente compreender por que o limite existe, está entendendo? Ou por que o direito estabeleceu isso para ser um elemento de organização da sociedade. Então, aí a gente, lembrando o Norberto Bobbio falou assim, quando você questiona o fundamento que está na Constituição, porque eu posso questionar. Por que a Constituição coloca lá que, deixa eu ver, o presidente da República tem que ter uma idade mínima de 35 anos? Né? Porque foi um desejo da Assembleia Constituinte que fosse assim, mas por que a Constituição prevê a necessidade de aviso prévio de no mínimo 30 dias? Né? Porque o texto constitucional entendeu que fosse assim relevante, a sociedade entendeu. Mas quando você vai questionar isso, você sai do jurídico. Né? Quando você questiona o fundamento, você sai do jurídico e vai para outro campo, que você está falando aí, sociologia. Tem muita gente, como você está falando, Tereza é o rosto da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ela é a nossa principal âncora, né, do programa das manhãs, Café com a BN, com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, vocês vão vê-la muito entrevistando e segundo ela, já faço um spoiler aqui, ela diz que vai ouvir médico, psiquiatra, vai ouvir economistas, sociólogos e, assim, considerando a rede de amizades que Tereza tem, um bom relacionamento, a gente vai ter nomes de esplendor, viu? Ainda bem que apareceu. Professor Luciano, na semana que vem eu estou vendo aí, vamos ver se a gente consegue. Bom, semana que vem nós temos já confirmadíssimos 3 companheiros de academia, inclusive o Bento Herculano, queridíssimo Bento Herculano, que hoje todo mundo já levantou com
com o filminho dele passando aqui no Instagram, está elogiando o seu cabelo. Bom dia, Bento. Elogiando o cabelo de quem? O seu, né? O seu, O Luciana. meu? Você não precisa arrumar o cabelo. A Ele Marina, podia estar elogiando os meus olhos, né? Marina Almeida dizendo que dorme com a gente e acorda com a gente. Olha só que beleza, né? É para o café da manhã ficar mais animado, né? E a semana que vem nós temos confirmado aí Gilberto Strumer na segunda-feira, o Vicente na terça e na quarta-feira Jorge Honor falando aí dos portuários. Sim. Se quiser eu falo dos portuários também. Especialmente porque... eles não estão para a gente falar mais que 1 hora nisso aqui. Nós já estamos há 40 minutos, você acredita? Não, me permita, porque esse assunto me interessa especialmente. Mas eu acho que por portuário a gente tem muito o que falar. Então, se você não, eu não vou falar dos portuários, mas o que eu achei interessante foi o reconhecimento da administração estatal de que por ali é que passa toda a produção, 80% da produção nacional de exportação e importação passa por ali. Era necessária aquela medida provisória mesmo. E interessante que a medida provisória ela atribuiu, em verdade, a responsabilização pelo pagamento não de 100%, mas de 50% do valor da remuneração que as pessoas que são de risco, né, em uma situação mais de vulnerabilidade, ou daqueles que estejam doentes, ou que tenham contato com doentes, elas ficam fora da escala e recebem. Não sei se é bom para elas isso não, mas é um fator de contemporização nesse processo que a gente tem de tentar colocar o direito à vida e o direito à saúde acima de outros direitos ou de outros interesses. Eu achei bastante interessante a medida provisória, mas deixo aí para o Gel a análise disso um pouquinho mais. Mas já que você ficou no assunto, é só para te ouvir. Eu sei que o Jorge Honor vai tratar com propriedade dessa provisória, mas a sua opinião da discriminação positiva que a própria lei faz. Pessoas acima de 60 anos, ela proíbe que determinados trabalhadores em determinados tipos de situações, seja física, principalmente física, eles não podem ser escalados. O que você pensa disso? Né? Você acha que vai ter alguma alegação aí de inconstitucionalidade? Eu acho que não propriamente, não vai ser muito fácil isso, porque a discriminação, a gente lembra aí o Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Um livrinho pequenininho, bonitinho, que todo mundo lê rapidinho, porque ele é bem facilzinho e muito importante. Ele fala assim, se existe uma razão ponderosa, uma razão sobre a qual você possa ponderar, para produzir o descrime, a discriminação ela não é inaceitável, não. Da mesma forma, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um filme sobre o Navio Negreiro, uma obra de Castro Alves. Eu vou precisar de atores negros, né? Eu não vou poder utilizar atores brancos. Essa discriminação vai poder ser levada para os tribunais. Olha, os atores brancos foram todos prejudicados, porque a obra feita pelo cineasta tal só contratou atores negros. Claro que não, existe uma razão para isso. E como existe uma razão cientificamente demonstrada, estatisticamente revelada, de que pessoas com mais de 60 anos, é isso? São as pessoas... Agora 60 anos. São as pessoas que estão no grupo de risco, elas tanto merecerão as políticas públicas prioritárias. Por exemplo, eu não tomei a vacina de gripe ainda, porque eu não estou na faixa destinatária desse tratamento especial. Né? Exatamente. Eu até dizer, o próximo sou eu, que é professor. Aí tiraram o professor não está trabalhando, então vamos botar os vigilantes e os seguranças, porque os professores não estão fazendo... não estão no front, né? Não estão no exercício das atividades. Aí eu fui parar nem sei aonde, uma hora dessa eu tomo a vacina. A vacina não do coronavírus, mas para prevenir outras cepas novas aí de vírus. Né? Então, eu acho que existe espaço para se alegar, mas existe muito mais espaço para se negar a pretensão, considerando o fato de que, às vezes, a gente tem que proteger o vulnerável contra as suas próprias fraquezas. Na verdade, a legislação, essa medida provisória, me parece que ela
claro, ela entre aspas, né, pecou por excesso. Ela fala assim, quando o trabalhador apresentar sintomas, acompanhado ou não de febre, por exemplo, tosse. Se ele estiver tossindo, imagina alguém que fuma absurdamente e não para de tossir. Se ele tiver febre ou não, ele já está no grupo de suspeição e não pode ser escalado, entendeu? Então, não sei, claro, os cortes vão ter que saber lidar com isso, porque, lidar. inclusive, se afirma que haverá a participação de uma autoridade médica para se fazer essa separação no joio do trigo, né? Não dá para você, indistintamente, afastar qualquer pessoa que saia tossindo por aí, né? Mesmo porque se o cara está afim de ser afastado, ia começar a tossir. Olha, eu estou afim, eu estou pensando mesmo em não trabalhar, quero ganhar 50% e no final das contas a verba tem natureza não remuneratória, ela é indenizatória, então sobre ela não incide imposto de renda, não vai incidir contribuição previdenciária, mas também não conta como tempo de contribuição, não conta para carência, mas eu mesmo assim estou afim. Então eu não quero trabalhar, quero ganhar 50%, saio lá tossindo, espirrando, e logo em cima do meu chefe. Já sai correndo. Olha, a gente vai ter Rapaz, olha aqui na Bahia, se uma pessoa espirrar junto da outra, já tive relatos desse sentido, né? Aqui, se uma pessoa espirrar, acontece uma briga. Teve um cidadão que espirrou numa fila de supermercado que tomou um soco. Não pode. Eu acho até que está certo quem deu o soco. Não pode, a pessoa tem que se controlar. Não pode, tem que evitar isso. Olha, a gente vai ter espaço para mais uma pergunta. Legítima defesa. Legítima defesa contra o espirro, né? Tiago Messias, eu acho que a gente consegue ter o espaço aqui para mais a última pergunta, porque nós já estamos quase no final. Não, consegue, a gente vai até as 9. Não dá por conta do tempo, senão ele começa a cair, não é? Não, cai às 9, é 1 hora, né? 50 minutos. Te disseram que era 50 minutos? Não, meu anjo, é porque a pergunta dele é um pouco longa, né? Ah, é? A pergunta não, a sua resposta. Ele está pedindo para falar sobre a aplicação prática da 936, ou seja, como informar o tempo de espera de um retorno do sindicato. Ou seja, a gente... não tem. Olha, essa respondo rápido. Gente, olha, esse negócio foi tão mal feito. Porque o que se pressupôs? Se pressupôs que o sindicato não ia responder. Eu escrevi um texto que ainda não foi publicado, vai ser, tomara que seja logo, em que, numa das passagens que eu refiro a esse trecho, eu falo assim, para não dizer que não falei das flores. Foi mais ou menos o que fez o governo federal quando elaborou a medida provisória. Ele estava ignorando a negociação individual. Desculpe, a coletiva. Estava ignorando. Aí chegou lá no 11, para não dizer que não falei das flores, eu vou falar aqui dessa negociação coletiva, porque o povo vai ficar calado e vai dizer que eu falei. Aí o que ele fala? Ele diz assim, tem que informar para o sindicato que foi feito um acordo individual e o prazo para você informar é de 10 dias. Jogou 10 dias para isso. Os sindicatos estão em uma situação difícil, muitos estão fechados, não tem nem o que fazer, o que desenvolver, o que realizar. Aí vamos informar para a entidade sindical, eles não vão ver, vai passar um tempo, vai convalidar e está tudo muito bem. Aí chega o Supremo Tribunal e fala assim, não, peraí, você tem que informar para o sindicato e ele vai poder dizer, não, eu não aceito o acordo individual. E aí surge o problema, porque essa notificação, você tem 10 dias para notificar, né? O prazo é seu, empresário. 10 dias para notificar. Você tem 10 dias para notificar. Depois que você notifica, diz o artigo 617. Né? 617. O 617 diz assim, são 8 dias. 617. São 8 dias. 8 dias. Só que o dispositivo reduz pela metade. Então são 4. 4 para quê? Ali diz, para você tomar as negociações, diz o 617. Mas se o indivíduo for tomar as negociações a partir daquele instante, a gente não tem prazo definido em lugar nenhum para fazer a negociação, para negociar. Não tem. Quanto tempo que demora uma negociação? Às vezes, meses. Meses.
E o sindicato precisa ter, eu acho, nesse momento, a, a, a sensibilidade de perceber que ele só tem que discutir isso. Ele não tem que aproveitar o momento, vou aproveitar o momento que eles estão me procurando para poder pedir outras coisas e outras cláusulas. Eu vou aproveitar, inclusive, para pedir uma taxa, que estão querendo cobrar taxa para fazer negociação coletiva, isso é antissindicalidade sindical. Desafia, inclusive, produz, inclusive, um efeito caducificante. Pode-se tirar a autorização da diretoria de funcionar. A diretoria pode perder o seu poder de estar ali. É claro que se alguém, o Ministério Público tem muita importância nesse momento, porque não pode cobrar taxa para fazer, não, sindicato. Você está querendo piorar a sua vida? Quer dizer, a vida da entidade sindical já está difícil, você está querendo piorar mais. O que o sindicato tinha que chegar e fazer, eu estou aqui à disposição, eu quero resolver, o problema é sério. O sindicato precisa melhorar a sua própria imagem. E para melhorar a imagem dele, nada melhor do que nesse momento todos os sindicatos se unirem dizendo nós estamos aqui para ajudar. Não acho, inclusive, que seja do empregador a escolha do percentual. É 25, é 50, é 70? Não. Eu acho que isso é o ponto a ser negociado. Acho que esse é o ponto a ser negociado. E talvez até seja uma situação de avaliação se é realmente de se reduzir. Porque por um princípio de lealdade, de boa-fé objetiva, no dever de informar, a empresa tem que informar o seu movimento naquele mês. E pensa em uma empresa de logística, uma empresa de transporte de mercadorias. Essa empresa está passando alguma dificuldade, Tereza? Qual é a dificuldade? A dificuldade que ela está passando é que ela tem tanto pedido, tanta mercadoria para mandar, tanto pedido e tanta fatura, que ela não sabe o que fazer. Esse é o problema que ela tem, é a dificuldade que ela tem. Qual é a dificuldade que tem aquelas pessoas que estão produzindo máscara? Qual é a dificuldade que tem? Tem uma empresa de perfumaria aqui, baiana, que ela teve uma ideia fantástica, ela faz perfume, né? Uhum. E aí ela resolveu, não vou fazer perfume, vou fazer só álcool gel. E álcool gel perfumado. Ou seja, qual é a dificuldade? Ela não precisou despedir ninguém. Teve que todo contratar. mundo quer ainda perfumado. Ô, Luciano, já que você está falando nisso, é uma coisa interessante, vou fazer uma sugestão para o pessoal que nos escuta. O professor Fernando Araújo, ontem de ontem, ele gravou tá no YouTube, com o pessoal do CMT, do TIM. E eles falam exatamente sobre as transformações empresariais nessa crise e principalmente após a crise. Ou seja, da necessidade das empresas se reinventarem e saírem daqueles modelos tradicionais e essa transformação vai implicar, inclusive, em extinção de alguns tipos de negócios. Ou seja, me parece que a gente só está adiantando um pouco aquela previsão que tinha para 2030, né? Várias profissões desaparecem, várias empresas se reestruturam. Eu acho que o coronavírus adianta um pouco esse processo, né? O que é robotizado vai ser muito mais apreciável, né? Sob o ponto de vista, aquela coisa de você chegar num hotel e você ter um atendente que é um robô, que acontece no Japão e parece, de uma certa forma, ser uma brincadeira, não seria nada mal nos tempos de hoje, né? Porque, com certeza, esse pessoal que atende em hotel deve estar em um grupo de extremo risco, né? Com máscaras e tudo mais, porque realmente lidar com pessoas que vêm de lugares diferentes, de lugares muito mais atingidos, porque o vírus tem cepas, né? Sim. Então, assim, a cepa italiana pode ser diferente da cepa francesa. Parece que, inclusive, as cepas espanhola e italiana parecem que não são fáceis. São bem difíceis, porque elas produziram efeitos devastadores. A Espanha tem o tamanho da Bahia, né? E a quantidade de mortos e de infectados é uma quantidade extrema, né? Extrema, assim, e imensa. As estatísticas aqui só estão aumentando, né, Luciano? Se a gente pegar a estatística de ontem para hoje, já houve um aumento
brutal nos casos de mortes e nos casos de Você está falando infectados. do Brasil, né? Eu acho que Sim, sim, no Brasil. o número de mortos é o número mais importante para demonstrar a gravidade, porque o número de infectados nem tanto, porque se Uhum. você testa pouco, você tem pouco número. Os Estados Unidos até falavam isso, né, através do seu presidente, que os Estados Unidos tinham muitos números porque eles testavam muito. Na medida em que a gente testar, a gente vai ver que tem muita gente efetivamente contaminada. Mas isso não significa uma gravidade para o sistema hospitalar. Eu acho que devia ter outros números. Mortos é um número terrível, mas é um número que revela a dimensão do risco da doença no país e o número de internados. Porque quem está infectado, aqueles números, não necessariamente são pessoas que estão internadas, porque a pessoa pode fazer a quarentena em casa, não é verdade? Pelo que eu tive notícia, tem gente que pode fazer a quarentena. Agora, quem está com crise respiratória tem que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital porque é perigoso. Não tem outro jeito. É. Luciano, nós temos 4 minutinhos aí e tem muitas perguntas, muitas. O pessoal está interagindo muito. O problema é que a gente não tem muito tempo. Então, nós Ah, vamos mas podem repetir mandar essa as live. perguntas. Tem Manda que as perguntas para o repetir. meu Insta, lá pro comando de conversa direto, né? Eu vou ver se No hoje eu consigo reservado. gravar, porque você viu que a outra eu não consegui gravar, né, gente? Não tem que me desculpar, que eu ainda estou aprendendo a mexer no Instagram. Eu vou te explicar. Quando terminar, não mexe em nada. Espera que ele vai te dizer umas coisas. Eu quero Aí você. gravar ou não. Ele vai dizer que quer gravar, aí você grava, viu? E depois a Mas gente disponibiliza, não sei se é possível disponibilizar aí na página da academia, mas acho que fica no Instagram, não fica? eu não sei. Fica no Aí Instagram a durante gente 24 conversa. horas. E eu acho que pode até gravar. Gente, desculpem vocês que estão assistindo a gente. Tanto eu quanto ela, a gente não sabe muito. Mas Instagram. olha, daqui a pouco eu falo com a Vitória, depois que ela tiver aula online. Ah, sua Com professora. certeza vai fazer tudo em 2 segundos. Pronto. Gente, eu quero agradecer. Depois você me fala. Principalmente a presença aí, olha, Ione Frediani nos assistindo, Gilberto, Ney Maranhão e mais pessoas aqui. Eu estou tentando rolar a barrinha e consigo ver todo mundo. Agradecer a presença de todo mundo, convidar vocês para as nossas lives de café da manhã da semana que vem. O Luciano ainda falou assim Tradição. que era muito cedo, mas eu falei, olha, muito melhor tomar café da manhã com a gente do que isso com o São Paulo, né? Bom Dia e todos esses jornais. A gente é muito mais divertido, não é? Gente, muito obrigada. Lembrando que terça-feira é a nossa primeira mesa virtual. Luciano vai estar lá, podendo responder todas as perguntas de vocês. Luciano, ministro Agra, Gilberto, Sérgio Torres. A gente pegou aí um pouco de cada lugar do Brasil, né, os acadêmicos. Mas professor Giuseppe Ludovic, que vai estar falando diretamente de Milão, e o Fernando Pita, de Valência, que vai estar conosco. Muito obrigada, bom dia para vocês. Professor Luciano, é o momento de despedida. Eu prometo que eu não mexo nada enquanto ele não falar que é para eu gravar. Chama a Vitória. É que a Vitória está tendo aula. Interrompe a aula dela. Interrompe. Se podem ser interrompidas férias, quem dirá a aula de Vitória, né? Dá uma interrompida no meio, não tem problema. Chata, Um abraço, Tereza. Tereza. Até mais. Obrigado. Um beijão para você, um beijão para vocês que nos assistiram. Muito obrigada. Tá bom, tchau. Me habías dicho a las 9, ¿no? O que eu faço agora? End now? Espera. Sí, end.